Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Me digam uma coisa, vocês sabem diferenciar um narcisista de um psicopata? Você sabe quais são as diferenças, as semelhanças entre eles? Não? Então, eu quero conversar com você a respeito disso aqui no canal Falando sobre Você. A diferença e as semelhanças entre essas duas personalidades, o narcisista e o psicopata. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E lembrando agora, para não esquecer que eu tenho esquecido, assine o canal aí embaixo, tem inscrever-se e subscrever. É rapidinho, já está fazendo parte do canal. Dê o seu joinha, ou seja, clique naquele dedinho para cima dizendo que gostaram do vídeo. Façam comentários, tem muitas pessoas comentando, pedindo assuntos diversificados e eu tenho feito para cada um deles. E compartilhem o vídeo porque muitas pessoas podem se beneficiar com esse conteúdo, esse ensinamento. Bom, gente, vamos embora então? Vamos lá. Narcisista e psicopata, quais são as diferenças? Gente, não vamos esquecer, a gente tem que lembrar sempre que transtorno de personalidade não é uma doença, é um jeito de ser, tá? Então nós temos vários vídeos aí no canal onde fala de narcisista, histriônico, borderline e nós vamos ter também sobre a psicopatia. E que não é uma doença, nenhum desses é doença. Então nenhum desses se trata, se tem uma medicação para resolver. Existem tratamentos, mas são outros tipos de tratamentos que a pessoa busca porque ela quer se compreender, se entender e resolver questões internas dela. Muito raro um narcisista buscar e um psicopata menos ainda, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender, não é doença, é um jeito de ser, é uma maneira de ser. A pessoa pensa, a pessoa age, a pessoa vive, a pessoa tem uma visão de mundo e de outros de uma forma com determinadas características e assim para ela é a verdade. Então ali não existe uma doença, ponto. Fora isso, voltando, narcisista e psicopata, eles estão no DSM-5 no mesmo grupo, que é o grupo B, junto com os borderline e com os histriônicos. O que acontece? Acontece que uma pessoa tem uma essência narcisista e pode ter alguns traços de psicopatia. A pessoa é borderline e pode ter uns traços de narcisista. E assim sucessivamente, tá? Mas são traços, mas a sua essência, aquilo que ela é narcisista, borderline, histriônico ou psicopata. Narcisista e psicopata. Muitas pessoas se confundem, por quê? Porque eles são muito parecidos. É muito sutil a diferença entre um e outro. O narcisista, uma das diferenças, o narcisista, ele precisa do aplauso. Ele se vê como o centro das atenções, ele se vê como o melhor. Ele é o melhor, ele é o maior, ele é o melhor homem, a melhor mulher, ele é o melhor profissional, ele é o melhor amante, ele é o melhor amigo, ele é o melhor em tudo. Ele é o máximo. E ele se vê assim, grandioso, né? E ele quer o quê? Ele quer o aplauso das pessoas. Ele quer que as pessoas estejam ali vendo ele como a maravilha do universo, como o centro de tudo. E ele vai usar as pessoas para isso, para que elas o vejam como o melhor e aplaudem tudo que ele faz e tudo que ele é. Já o psicopata, ele não tem isso, ele não quer saber de aplauso.
ele tem a certeza do que ele é. Ele é o melhor, ele é o maior, ele não precisa de ninguém, ele não precisa que ninguém diga isso, ele não faz o que faz porque ele quer um aplauso. Ele faz, ele massacra, ele destrói, ele usa pelo belo prazer que sente em fazer isso. Ele quer poder, ele quer dinheiro, ele quer diversão. Ele não quer aplauso. Então ele vai usar as pessoas, ele vai mostrar-se maravilhoso. Aí a gente vê, por exemplo, o psicopata tendo traços narcisistas no momento em que ele se acha o máximo, ele se acha maravilhoso, ele se acha o mais bonito, a mais bonita, o mais sedutor, a mais envolvente e vai envolver as suas vítimas, vai seduzir as suas vítimas. Então, aí o psicopata tem esses traços narcisistas, porém, ele não tem isso porque ele quer o aplauso dessas pessoas. Ele quer usar essas pessoas porque ele quer ou se divertir, ou dinheiro, ou poder, ou tudo ao mesmo tempo. Ele vai buscar pessoas que ofertem isso para ele. E ele não está interessado em aplauso. Ele está interessado em vivenciar isso. Então aí a gente vê uma das diferenças entre narcisistas e psicopatas. Existem narcisistas que vivem uma vida mais discreta, no sentido de eu não preciso de muitos holofotes, eu tenho aqueles holofotes na família, no relacionamento, eu não preciso ir além. Que ficam mascarando o seu comportamento, ficam manipulando as pessoas, né? E ficam ali. Então a gente chama dos ocultos, né? E que ficam ali naquela situação mais micro, mas dominando, né? Nós temos narcisistas que vão muito além. Querem o poder, querem o dinheiro, passam por cima de qualquer um para conseguir isso. Querem muitas relações e escolhem uma pessoa para ser a sua vítima. E ali são mais perversos, mais manipuladores, querem que aquela pessoa faça de tudo e mais um pouco, são mais sádicos, né? E que apresentam comportamentos mais psicopatas, no sentido de ferir, de magoar, de ofender, de agredir verbalmente e até fisicamente. Então aqui a gente vê um narcisista com traços mais perversos, mais dominantes, mais agressivos, mais próximos àquilo que a gente chamaria de psicopata. E nós temos, no caso da psicopatia, pessoas que não vão ser lightzinhas no início ou manter uma vida com manipulações mais discretas, não. Eles são envolventes, sedutores, manipuladores, né? Eles chegam com aquelas características narcísicas, né? De melhores, de maiores, contando vantagens, né? Então, quando conseguem manipular a sua vítima, o que ele quer é direto a perversão, ele quer o sadismo e ele quer o maltratar, o dominar. Então ele vai direto, não existe aquela possibilidade de um psicopata ser mais levezinho. Então ele pode de repente não passar uma vida inteira sem eliminar a vida de ninguém. Mas o que ele gera de dor e sofrimento no outro ou nos outros é muito grande. Nós temos uma frieza muito grande por parte do psicopata, que ele não está nem aí. Ele é um estelionatário que tira tudo da pessoa, deixa a pessoa zerada, não tem nada e simplesmente não está nem aí se a pessoa
está ou não está sofrendo, ficou ou não ficou com absolutamente nada. É o prazer dele, ele quer aquilo. Né? Existem psicopatas que chegam ao fato, às vias de fato, de eliminar pessoas para tirar do seu caminho. Isso a gente não vê muito no narcisista. A gente vê naqueles que são mínimos, né, um percentual mais baixo de narcisistas malignos, que têm aqueles traços que eu falei antes, de perversão, de sadismo e de psicopatia. Então, essa minoria narcísica pode chegar a vias de fato de eliminar uma pessoa. A característica que diferencia é a questão do, por exemplo, o narcisista, quando pego na sua crueldade, seja ela uma crueldade emocional, psicológica ou física, ele se desespera. Fui pego, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou resolver isso? Né? O psicopata não está nem aí, se ele foi pego ou não foi pego, se ele vai preso ou não vai preso, tudo bem, ele está vivendo a vida dele, o que ele quer é continuar fazendo o que ele sempre fez. Então, se ele for preso, lá dentro da prisão, ele vai vai manipular as pessoas e vai ser o que vai mandar e vai ter os outros prisioneiros nas suas mãos. Então não importa para ele, não se importa nem mesmo com ele. Muito bem, imagina se vai se importar com qualquer outra pessoa, né? Então existem essas diferenças, né? Por exemplo, outra diferença aqui, né? O narcisista, quando ele é criticado, enfrentado, né? Ele muitas vezes ele acaba tendo uma pulsão muito forte de raiva, né? De explosão, de agressividade. Ele se perde nisso, então emocionalmente ele explode. Então ele briga, ele xinga, ele aumenta o tom de voz, ele grita, ele perde o controle, né? No caso do psicopata, não. Nada. É uma pessoa fria e calculista. Você pode dizer o que quiser, você pode confrontar, você pode desmentir, você pode provar para o psicopata que ele está errado, que ele cometeu um erro, que ele cometeu uma falha, ele se mantém ali, totalmente zerado de qualquer tipo de emoção. É uma frieza, é algo que é um vazio de sentimento de existência. Então nós temos essas diferenças entre narcisista e psicopata, que são importantes da gente observar, e existem muitas outras, tá? Que a gente precisa observar, mas essas são bem gritantes, são bem, né, visíveis quando estamos ali nos relacionando com uma pessoa que a gente observa, epa, tem alguma coisa de errado ali, né? Tem alguma coisa estranha ali, né? Uma característica típica do psicopata é a perversidade, tá, gente? Eles são perversos. Eles sentem o prazer no mal, eles sentem o prazer no sofrimento do outro. E não é o prazer do sofrimento emocional, psíquico. Ele chega a ter o prazer do sofrimento físico do outro. Então é muito mais fácil um psicopata cometer crimes do que um narcisista. O psicopata comete um crime por prazer. O narcisista, se cometeu um crime, vai ser porque ou teve aquele momento de raiva, aquele momento de explosão, aquele momento impulsivo dele que ele não conseguiu controlar as suas emoções e cometeu um crime. Agora o psicopata não, ele planeja, ele organiza, ele orquestra aquele crime que ele vai cometer. Então são diferenças sutis. No dia a dia a gente fica na dúvida com quem a gente está vivendo, a gente só tem a certeza que tem alguma coisa errada ali.
Alguma coisa não funciona bem. Alguma coisa mostra que aquela relação ali não é saudável, que aquela pessoa ali que está conosco tem coisas estranhas nela. E daí vem aquela questão, né? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou me livrar disso? O que eu posso fazer para sair fora? Eu não quero viver essa situação. Então aí vem a importância de que quem se relaciona, seja com narcisista ou com psicopata, busque ajuda terapêutica, porque a pessoa tem que se fortalecer para sair dessa relação, porque a manipulação é muito grande, o domínio é muito grande, existe uma possessão em relação ao parceiro ou parceira, então é importante essa pessoa estar se fortalecendo como pessoa, como ser, para poder enfrentar essa situação e se separar. E se existe uma família constituída ali, mais ainda, porque ela tem que ter, essa pessoa tem que ter a força de segurar para si e segurar para os filhos, se assim os tiver. Então é importante essa separação, porque a pessoa vai sofrer e afundar cada vez mais. Ela adoece muito, não só emocionalmente, como acaba adoecendo fisicamente também. Tá? Então é importante quem convive com narcisista ou com psicopata fazer terapia, buscar ajuda, ter um fortalecimento emocional e psíquico para sair, afastar-se, sair dessa relação e recobrar sua vida. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Acho que, né, ficou um pouquinho claro assim quais as diferenças entre um e outro. Ter esclarecido um pouco mais as dúvidas de vocês a respeito de um e de outro. E nos vemos no próximo vídeo.